Bom, gente, trago aqui mais uma notícia para vocês, dessa vez sobre declarações de parlamentar sobre dois temas aí importantíssimos no país. Se arrisco a dizer que são os dois temas mais importantes do país atualmente. Bom, gente, o primeiro é o desemprego, em que podemos mais uma vez relembrar aquela ocasião acontecida no estado de São Paulo, onde se foram abertas 5.000 vagas de emprego para 15.000 desempregados. Ou seja, uma diferença muito grande entre o número de desempregados e o número de vagas de emprego que temos em nosso país. Isso levando em consideração que São Paulo é a maior cidade do país e da América Latina, ou seja, consequentemente, nos outros estados temos uma situação igual ou pior do que a do estado de São Paulo. Bom, gente, o parlamentar citou o dado que atualmente 65 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho, ou seja, um número altíssimo, aí levando em consideração que somos 208 milhões de habitantes, ou seja, 65 milhões desses 208 estão fora do mercado de trabalho. E o deputado apresentou aí melhorias, porque, segundo ele, não basta apenas fazer críticas ao governo, mas sim também apresentar propostas sólidas paralelas às do governo, como, por exemplo, melhorar o mercado interno, aumentando o salário mínimo e a renda per capita das pessoas, dando assim um fôlego neste número altíssimo, volto a dizer, de desempregados que temos em nosso país. E outro tema citado pelo parlamentar foi o da reforma da Previdência, que inclusive o parlamentar também falou sobre propostas paralelas, assim como tinha dito anteriormente no tema do desemprego, como, por exemplo, o tributo dos lucros e dividendos, e também uma proposta com base na do ex-presidente Lula, que na época arrecadou 1 trilhão e 200 bilhões de reais, dado inclusive passado, em entrevista do ex-presidente, ou seja, um montante aí um pouco maior, inclusive, do que o prometido pela equipe atual, pela equipe econômica atual do governo, porém, ainda sendo acrescentado a informação de que foi sem o sacrifício dos trabalhadores menos favorecidos e dos funcionários públicos, como está sendo proposto nesta proposta de reforma da Previdência. E bom, gente, além disso, seria num tempo menor ainda, algo em torno de 3 a 4 anos, já que para juntar esse montante de 1 trilhão, a equipe atual do governo disse que era necessário um tempo de 10 anos. Já essa seria diferente, um tempo menor de 3 a 4 anos, resolvendo este problema do montante a ser alcançado de 1 trilhão. Porém, como eu disse, o mais importante, que é a informação que a população sim quer ouvir, sem o sacrifício dos trabalhadores menos favorecidos e também dos funcionários públicos. Bom, gente, estarei deixando esse vídeo, essa entrevista, essas falas do parlamentar, do deputado, aí para vocês assistirem. Peço que assistam esse vídeo até o final, curte o vídeo se gostou, compartilhem com seus amigos para que eles possam ficar cientes desses dois temas importantíssimos do nosso país atualmente, e até o próximo vídeo. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu que agradeço. O senhor chegou a, como diria o Garrincha, a combinar com os russos para apresentar esse projeto? Na CCJ, nós recebemos o ministro Paulo Guedes. Sim. E no debate, eu questionei para ele que tirar 1 trilhão e 100 bilhões num prazo de 10 anos é um crime contra a economia brasileira. É um crime contra a economia popular. É um crime contra o consumo. Em especial ainda, porque tiram 900 bilhões dos mais pobres. 90% da reforma da Previdência vão sair dos bolsos dos mais pobres, dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras, da professora da escola básica, da pessoa com deficiência, do idoso, do BPC de 65 para 70 anos e da nova fórmula do fator previdenciário mais perverso que o Fernando Henrique, que o Paulo Guedes criou, de 40%. Então eu falei, Paulo Guedes, eu vou te apresentar várias saídas que nós colocamos, não precisa ser em 10 anos, em 4 anos, mais de 1 trilhão na economia brasileira. Porque é o seguinte, desde a PEC, do controle de gastos, da emenda constitucional 95, prometeram 8 milhões de empregos. Na lei da terceirização, prometeram 8 milhões de empregos. Na reforma trabalhista, prometeram 8 milhões de empregos. Sabe o que aconteceu? Nada. O Brasil tem 30 milhões de brasileiros subocupados. Dados agora de março. Desempregados, eu estou sendo desempregado direto, 15 milhões. Indireto, mais 15 milhões. Porque ele só considera o desempregado aquele que parou de procurar emprego. Não, desempregado que procura. O que está desempregado, subocupado, o que está procurando, ou então o que desistiu de vez e largou tudo. O Brasil tem 65 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho.
por diversos motivos. Então, nós precisamos aumentar o tamanho do mercado interno. Para isso, na minha opinião, nós deveríamos fazer um ousado programa de obras públicas. Aumentar salário mínimo, aumentar a renda per capita das pessoas, programas sociais, mas em especial, destravar o Brasil, o custo do Brasil. Nós temos que fazer obras públicas. Aí sim, com 1 trilhão, 2 trilhões, nós geramos aí, se for 2 trilhões, na minha opinião, em 4 anos, nós geramos 8 milhões de empregos. 2 milhões de empregos por ano. Então eu estou apresentando as soluções. Não adianta eu fazer só a crítica. Então, aonde que a gente pode arrumar 2 trilhões em 5 anos, em 4 anos? Primeiro, lucros e dividendos. O Brasil não quer entrar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 34 países mais ricos do mundo. O Brasil quer fazer parte. É um erro. É melhor ficar na Organização do Mercado Comum. Mas tudo bem. Estamos lá, queremos entrar para a OCDE. Ótimo. Mas a OCDE só tem um país que não tributa lucros e dividendos. Então, como é que o Brasil quer participar, mas tem uma carga tributária regressiva, injusta? Porque o Brasil tributa bens e serviços. O Brasil não tributa lucro, nem capital, nem patrimônio. Então nós precisamos mudar. Quer dizer, um facilitador da concentração de renda é uma medida altamente injusta, sobretudo com os mais pobres. Olha, em 2007... E um benefício aberto para as pessoas declaravam no imposto de renda, em 2007, 100 bilhões de origem de distribuição de lucros e dividendos. Eram acionistas. Em 2013, eu não tenho dado de 2018, né? Nem 2017, 2018 só daqui para frente, 2019. Passou para 300 bilhões. A origem dos ricos, dos super ricos no Brasil, é receber um salário mínimo de pro labore da empresa. Ele recebe só um salário mínimo. Oficialmente, o salário dele é o mínimo. É um salário lá menor possível, porque esse salário paga imposto de renda, e depois recebe lucros e dividendos. Sobre os quais não incide nada. Não incide imposto de renda. 34 países da OCDE. Apenas um país. 2 países, o Brasil e a Estônia, não tributa lucros e dividendos. Alguém pode estar dizendo assim, mas o Brasil tributa as empresas, imposto de renda de pessoas jurídicas. Todos os outros países também tributam imposto sobre pessoas jurídicas e também pessoas sobre imposto. Pois é, mas então, sejamos bem francos, deputado. Esse governo foi eleito com o apoio dessa gente. Como é que vai contrariar essa gente aprovando um projeto como esse que vai incidir sobre os lucros deles? Olha, esse governo foi eleito sem nenhum programa. E nem diria que esse governo foi apoiado por esse povo rentista do mercado financeiro. Esse pessoal apoiou a priori o Alckmin. Depois apoiou o Bolsonaro. Não, mas ao fim e ao cabo apoiou hoje o Bolsonaro é dominado por uma pauta ultraliberal do Paulo Guedes. Quem manda é o Paulo Guedes. O povo elegeu o Bolsonaro e o presidente da República é o senhor Paulo Guedes. Ultraliberal, rentista, acionistas de bancos. E, na verdade, vai levar esse Brasil a uma convulsão social. O Brasil está a passos largos, infelizmente, de uma convulsão social. E mais, e de um colapso nos serviços públicos. Nós temos 20 estados literalmente quebrados. Por quê? Esse imposto, ele é compartilhado no Pacto Federativo. Tributar lucros e dividendos aumenta a base do imposto de renda, que é dividido entre estados e municípios. Fernando Henrique fez 2 crimes. Acabou com o imposto sobre lucros e dividendos e criou a chamada Lei Candir, que desonerou na exportação. Um país primário exportador e de produtos semi-elaborados não paga impostos. Então ele acabou com o Pacto Federativo, ele acabou com a República Federativa, ele acabou com os subnacionais, com os estados e municípios. Então vai ter colapso nos serviços públicos do Brasil e vai ter convulsão social. Então nós vamos reverter. Qual que é o outro caminho? É incentivos fiscais. Além de lucros e dividendos a ser cobrados, as empresas acumulam incentivos fiscais nas outras contribuições. Sabe qual que é a ordem no ano de 2018? Quanto hoje o senhor tem números? 314 bilhões de reais. Ano. 314 bilhões de reais ano. Em 10 anos, 3 trilhões de reais. E vão 3 vezes mais. Colocando no bolso dos mais ricos e 3 vezes mais que quer tirar do bolso dos mais pobres. Eu não aceito, Paulo,
a nova versão que o Paulo Guedes quer vender para a sociedade brasileira, e o que eu fico inconformado é como que parte das elites brasileiras está comprando discurso, e o pior, setores produtivos da economia brasileira, setores produtivos que produzem, que não são bancos, que precisa de consumidores, precisa de mercado interno, comprar a nova versão do fim da história, como não tivesse nenhuma saída. Que pacto de mediocridade os nossos economistas chegaram. Eu vi um vídeo ridículo daquele dono da van, fascistoide, Luciano, com uma deputada. Previdência ou morte, que ridículo, que absurdo. Aquele negócio daquele senhor deve ter que ser investigado, porque aquele negócio vive de economia popular. Como alguém pode achar que sem dinheiro na economia popular, na mão dos mais pobres, aquelas coisas que ele vende lá dentro daquelas lojas dele, vai ter consumidor? Que absurdo, que erro, que preconceito de classe. Aonde nós chegamos? Esse modelo de tirar dinheiro dos mais pobres cria um obstáculo para o desenvolvimento da economia brasileira, na minha opinião. Agora, deputado, só para fechar, não está na hora da oposição se unir, se organizar, formar um pacto e parar de jogar no varejo? Nós precisamos apresentar um projeto para o país. Um outro projeto. Que tem, evidente, as bases muito sólidas no que o presidente Lula fez, mas também admitindo alguns erros, corrigindo e acertar um programa de recuperação do país. E ganhar a sociedade, nós precisamos disputar. Essa palavra narrativa é meio desgastada, mas narrativas. A direita vendeu a narrativa. Uma demagogia, um populismo, fake news sobre corrupção, que na verdade eles não têm compromisso nenhum em fazer um país moderno, que tem instrumento de enfrentar a corrupção, é mais no populismo, na demagogia, em fake news, e também apresentar um projeto de recuperação da economia e de retomada da industrialização do Estado brasileiro, baseado no novo modelo econômico. Isso que eu acredito, nós precisamos debater com a sociedade brasileira esse outro programa. Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente continua acompanhando esse